Bom, eu vou começar o Hangout, tem muita gente assistindo, mas esse é um protótipo, é nosso primeiro Hangout da Multiedro. A gente tem a ideia de fazer ele acontecer periodicamente, então todo mundo vai receber os informativos antes, com antecedência, para saber sobre o que se trata, e cada um traz sobre um assunto interessante para pessoas específicas dentro de uma empresa ou para todo mundo. O de hoje, eu basicamente acho que é interessante para todo mundo. Ele pode ser usado por algumas pessoas do que outras, mas ele é uma ferramenta que está disponível para todo mundo que tem uma conta do Google Apps. E hoje a gente vai dar um overview por ele para entender melhor como ele funciona e quais são as melhores habilidades. Então a gente vai apresentar o Google Drive, que fica disponível dentro da conta do Drive de todo mundo. Eu vou compartilhar a minha tela. Então a gente vai conversar um pouco mais sobre essa ferramenta. Essa é a cara do Google Drive, né? Quando você tem alguns documentos upados já dentro da sua conta, é essa home, onde você vai encontrar todos eles. O Google Drive é acessado pela sua conta, na barra superior, onde você encontra link para todas as outras ferramentas disponíveis. Você também vai encontrar o link para o Drive. Se estiver utilizando o Google Account em português, vai encontrar com o nome de disco. É a mesma ferramenta, só que com um nome diferente. Então, clicando em Google Drive ou o disco, você vai acessar a sua conta e ver os seus documentos. No caso, os seus documentos são aqueles que você criou ou que são compartilhados com você dentro da sua conta. Então, a gente vai ter aqui, dentro da minha conta, essa minha conta de Google Drive, e eu tenho aqui alguns documentos upados, alguns vídeos, documentos de texto e algumas pastas. Aqui na lateral, na barra direita e esquerda, a gente tem os links importantes, que são o que a gente utiliza para poder navegar pelo Google Drive. Então, a gente tem os documentos que são compartilhados comigo, são todos eles, e ele me dá aqui na frente a referência de quem criou esse documento e quando ele foi compartilhado comigo. Eu tenho aqui os documentos que são estrelados, né? No caso, são os documentos que eu posso considerar mais importantes, ele pode classificar dessa maneira. Tem os arquivos mais recentes criados dentro do meu Google Plus. E aqui eu tenho mais alguns links, como atividades recentes no meu Google Plus, os meus documentos offline, quando eu tenho ele habilitado, todos os itens, né? Não só os compartilhados ou só os criados por mim, a minha lixeira. E aqui eu tenho um tipo de filtragem de documentos mais específico. Então, de repente, se eu estiver procurando algum documento que seja mais específico, eu posso encontrar ele por aqui. Eu também tenho aqui embaixo o link do download do Drive para computador. Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Mas eu vou começar então falando sobre a criação de documentos dentro do Drive. Qual é a vantagem de criar documentos dentro do Drive? O Drive hoje ele oferece um espaço de 5 GB por conta para você fazer upload de e-mail. Está em uma fase de transição, vai ser mudado depois, incorporado com espaço dentro do Gmail, né, que atualmente são de 25 GB. Mas até o momento, então, são 5 GB de espaço para você fazer upload de qualquer tipo de arquivo, independente do formato dele. Então, pode ser documentos executáveis, PDFs, arquivos do Office, OpenOffice, fotos, qualquer tipo de arquivo você consegue fazer upload utilizando essa capacidade de 5 GB dentro da sua conta. Fora isso, você pode criar documentos. Então, aqui na lateral você tem esse botão vermelho chamado Criar, onde você consegue criar um documento nesse formato dentro do Google Docs. Então, eu posso criar um documento de texto, uma apresentação de slides, uma planilha, um formulário, um desenho e um script para utilizar dentro do Google Plus, que é uma ferramenta um pouco mais avançada, do Google Plus não, do Google Docs, que é uma ferramenta um pouco mais avançada, né? Ela requer codificação, mas também é uma possibilidade de utilização dentro da ferramenta. Então, quando você cria um documento, todos eles se parecem muito com a aparência do Office. Então, por exemplo, esse é o documento de texto do Google Docs, onde você pode criar documentos basicamente como você criaria dentro do Office, do OpenOffice ou qualquer outro software que ofereça esse tipo de arquivo. Então, quando você vai criar um documento, você pode começar dando um nome para ele.
E uma vez que ele foi salvo aqui, ele já está criado, você pode alterar a qualquer momento, clicando. E uma das grandes vantagens do Google Drive, do Google Docs, é que ele salva o documento automaticamente. Então, isso significa que você nunca mais vai ter que clicar no botão de salvar para poder salvar as alterações do seu documento. Isso é muito legal, porque quando você está escrevendo um documento gigantesco, de repente puxando fontes de vários lugares diferentes, e acontece alguma coisa com a sua máquina, de repente acaba a bateria, ou você perde a conexão com a internet, ou qualquer outra coisa que possa acontecer, você não vai perder as alterações do seu documento. Ele vai ser salvo exatamente como você deixou da última vez, para quando você abrir, você continuar editando ele de onde você parou. Então, para você, os documentos que você cria dentro do Google Docs, você não tem um limite. Então, aqui a gente tem dentro do Google Drive 5 GB para upload de arquivos e um espaço ilimitado para todos os documentos que você criar no formato do Google Docs. Então, você dentro desses formatos, você pode criar, por exemplo, 1 milhão de arquivos e eles não vão ocupar o seu espaço. Ele vai continuar te dando a liberdade de continuar criando mais e mais documentos. Quando você já tem um arquivo criado, o que você pode fazer também, além de deixar ele salvo na sua conta, é fazer download dele em alguns formatos. Para cada documento que você cria, você tem formatos diferentes. E, por exemplo, dentro do arquivo de texto, você tem as possibilidades de fazer download do formato do Microsoft Word, por exemplo, o OpenOffice, Rich Text, inclusive o PDF, também pode ser gerado direto, uma web page, um plain text, você consegue. Dentro da planilha do Excel, da planilha de células, uma das opções para fazer download é, por exemplo, no formato do Excel também, você consegue baixar. Mas também consegue deixar ele salvo aqui, automaticamente, para você consultar posteriormente, editar e compartilhar esse documento com outras pessoas. Dentro de um documento, o que também tem disponível e que bastante gente pergunta para a gente é o histórico de revisão. Então, quando você tem um documento que é compartilhado com muitas pessoas, você precisa saber o que está sendo editado e, ao mesmo tempo, se alguma edição errada for feita ou você não quiser aquela edição, você conseguir voltar atrás uma versão para poder salvar aquela edição anterior. Então, a gente tem aqui dentro de arquivo histórico de revisão. Quando você clica, ele vai abrir essa janelinha aqui do lado e aqui você vai ter um histórico de tudo que já foi feito desde que o documento foi criado. Se um documento que ele não está editado, por exemplo, se eu criar algumas edições, consigo vir aqui em histórico de revisão e voltar às versões anteriores. Então, essa é a versão branca, né, que não tinha nada, e aqui é onde adicionei o texto. Ele vai me informar, inclusive, quem fez a alteração e quando ela foi feita. Então, se ficar em verdinho aqui, referente à minha alteração. Uma vez que eu clico numa versão anterior, eu tenho a opção de resgatar esse histórico, né? Então, clicando aqui, ele vai voltar essa versão anterior, e aí eu posso continuar editando a partir dela como se as edições posteriores nunca tivessem sido feitas. Novamente, ele vai salvar automaticamente uma vez que você voltar para essa versão anterior. Outra vantagem legal que tem aqui dentro do Docs é que eu posso fazer pesquisas automáticas direto de dentro de um documento. Então, por exemplo, quando eu preciso fazer uma pesquisa de algo para inserir no meu texto, eu não preciso abrir uma nova aba no navegador. Posso vir direto aqui em ferramentas, pesquisa, ele vai de novo abrir essa janelinha aqui na lateral do documento, onde eu posso escolher, por exemplo, que eu quero procurar imagens. Então, eu venho aqui, pesquisa, ele automaticamente vai me trazer imagens referentes ao que eu digitei. Por exemplo, eu posso adicionar uma imagem direto no meu documento. E aí, aqui automaticamente do lado, ele vai adicionar um 1. E no rodapé, ele já vai adicionar a referência bibliográfica automaticamente no seu documento. Então, se eu remover essa imagem e apagar essa referência, automaticamente ela some no final do documento. Isso você também tem a possibilidade de adicionar com vários outros tipos de documentos. Por exemplo, textos, você pode adicionar frases, dicionário e muitas outras opções. Então, isso é bem legal pelo fato de que você também pode economizar o tempo,
E cada pessoa dentro de um documento consegue fazer a sua própria pesquisa. Então, quando eu estou fazendo uma pesquisa aqui na lateral, não significa que as outras pessoas dentro do documento elas vão conseguir visualizar. E, ao mesmo tempo, elas podem fazer outras pesquisas e adicionar outros dados nesse documento, sem a necessidade de que todo mundo veja também. Para essa pesquisa interna dos documentos, dentro do Drive, a gente também tem essa barrinha aqui em cima, que funciona como uma pesquisa de documentos dentro da sua conta. A vantagem é que ela utiliza o algoritmo de busca que o Google utiliza para pesquisar na internet inteira. Então, isso significa que ela é bem precisa e bem rápida, né? Então, a gente pode pesquisar, por exemplo, só uma palavra, e ele vai buscar todos os documentos dentro da minha conta que tem essa palavra referente tanto no título quanto no conteúdo, ou eu posso refinar novamente as minhas buscas para essa pesquisa ser um pouco mais certeira, se eu tenho uma ideia do que eu estou procurando mais especificamente. Outra vantagem de criar documentos na nuvem com o Google Docs é que eu posso fazer compartilhamento de arquivos. Então, dentro de todos os documentos, quando você estiver criando, você vai ter um botão de compartilhar ali em cima. Uma vez que você clicar nele, ele vai abrir essa janela, né, para todos os arquivos. E aí você tem a opção de não só alterar o nível de compartilhamento desse documento com outras pessoas, então, por exemplo, dentro da sua própria organização, para qualquer pessoa com um link ou público na web, isso significa que outras pessoas poderão, inclusive, encontrar esse documento pesquisando no google.com, ou você pode simplesmente especificar as pessoas com quem você quer compartilhar um documento aqui dentro. Então, eu posso colocar o nome. Ele também utiliza o recurso de autofill, né, o autocompletado. E uma vez que eu selecionei a pessoa que eu quero compartilhar, uma ou mais pessoas, eu posso também escolher se eu quero que essa pessoa possa editar no documento, comentar nesse documento, ou se ela possa apenas visualizar no documento. Então, eu posso dar aqui a permissão, uma vez que eu selecionei, eu posso notificar essa pessoa via e-mail, então ela vai receber um e-mail informando. Se eu desmarcar essa opção, ela só pode descobrir que eu compartilhei um documento com ela uma vez que ela entrar no Google Drive. E ela vai encontrar um documento novo dentro da conta dela. Então, eu notifico essa pessoa por e-mail, salvo e compartilho, e está feito. Então, aqui nessa tela, ele vai me dar, ele vai me mostrar todas as pessoas que eu compartilhei, e aqui mesmo eu posso editar o compartilhamento de alguma delas em qualquer momento também. Então, de repente, alguém que já podia só visualizar, eu quero que essa pessoa possa editar agora. Então, eu posso fazer essa alteração. Então, uma vez compartilhado, eu também posso ter o link aqui em cima, né? Então, ele gera o link automático para todos os documentos que eu criar aqui dentro, e esse link eu posso enviar por e-mail para pessoas. Então, por mais que elas não estejam especificadas aqui dentro dessa janela, se o meu documento ele tem nível de compartilhamento para qualquer pessoa com o link, e eu disparar esse link em algum momento, elas conseguem encontrar e podem acessar esse documento. Então, uma vez que as alterações foram feitas, eu dou um salvar ali embaixo, e aí todo mundo que compartilhei, eles vão receber um link nas caixas de e-mail, dizendo que eles têm a possibilidade de acessar esse documento. Se a pessoa tem a possibilidade de alterar, ela consegue editar esse documento simultaneamente com você. Qual é a vantagem disso? Quando a gente cria um documento no formato fechado dentro do nosso computador, a gente salva ele uma vez que ele está terminado e envia para outras pessoas. Se as pessoas elas fizerem alteração nesse documento, elas têm que enviar novamente esse documento para você com as alterações feitas, e nisso você gera um número maior de versões do mesmo documento, que você vai ter que depois apagar do seu computador para não se confundir, ou você vai ter que nomear elas com as versões mais antigas e a versão atual. Isso pode gerar até um certo problema, um trabalho desnecessário. Quando você cria ele dentro do Google Drive, dentro do Google Docs, você consegue editar com essas pessoas ao mesmo tempo. Isso significa que cada pessoa vai inserir as informações necessárias nesse documento ao mesmo tempo. Ou depois elas podem acessar em outro momento e completar. Então, de repente, eu compartilho com 3 pessoas. Uma delas acessa agora, ela pode compartilhar comigo, mas as 2 outras elas podem acessar depois e editar o mesmo documento, mesmo que nós não estejamos online. No final disso, todo mundo vai ter a mesma versão do mesmo documento, ou seja, mais atual. Sem a gente ter que ficar criando várias cópias desse documento no computador e ficar nomeando esses arquivos para não se perder no meio dele. Uma vez que ele estiver terminado, se for necessário, você pode fazer o download no formato e enviar para quem seja interessante. Ele não vai ser mais editável. Mas você criou esse documento com várias pessoas,
sem trabalho e economizando tempo. A edição simultânea do Drive atualmente, ela permite que até 40 pessoas consigam editar o mesmo documento ao mesmo tempo. Ou seja, você pode ter 40 pessoas no mesmo documento, inserindo informações diferentes, fazendo edições no mesmo texto, e o arquivo vai continuar funcionando. Então, depois, todo mundo vai ter dentro do seu Drive o link desse documento para poder visualizar as alterações que foram feitas ou estão sendo feitas. Quando eu estou compartilhando com outras pessoas no mesmo documento, eu também tenho a possibilidade do chat. Né? Quando você tem mais pessoas online, ele vai te dar a visibilidade dessas pessoas aqui em cima. Né? Então, você vai ver todo mundo que está online. As pessoas elas podem entrar anonimamente se elas não fazem parte do compartilhamento específico. Se você compartilhou com uma pessoa especificamente e ela acessa o seu documento, você vai poder ver o nome dela e o e-mail dela, enquanto ela está alterando o documento. E uma vez que você tem mais de uma pessoa no documento, você e mais alguém, por exemplo, você tem a possibilidade de fazer um chat com essa pessoa. Então, clicando nesse botão aqui em cima, que também é disponível em todos os documentos que o Google Drive oferece, você consegue fazer um chat com a pessoa. Isso evita que você tenha que trocar alguma mensagem com ela no meio do texto, para alterar a edição. Então, clicando aqui, ele vai abrir uma janelinha que é muito parecida com o Talk dentro do e-mail, e a partir dali você pode conversar com essa pessoa também em tempo real sobre o documento fora dele. E para quando as pessoas têm a permissão só de comentário, o que elas podem fazer uma vez que um documento, por exemplo, está totalmente editado e pronto, é selecionar algumas partes que elas acham que é necessária uma revisão ou até uma alteração. Então, por exemplo, se você entra em um documento, você não pode editar, mas pode comentar, uma vez que você encontrou uma parte que você acha que é necessária a mudança, você pode selecionar o texto e com o botão direito você vai ter essas opções e no meio delas, alguma delas vai ter comentários. Então, clicando nessas opções... Ok. Então, uma vez que você clica aqui para compartilhar, para fazer um comentário, ele vai aparecer essa janelinha avulsa, como se fosse um post-it, e aí dentro dela você pode colocar uma mensagem, então, por exemplo, revisar. Uma vez que você fez isso, o dono do documento vai poder visualizar esse comentário. Então, quando ele acessar essa parte e clicar exatamente nesse pedaço que vai estar coloridinho, ele vai ver o seu comentário aqui do lado. Então, ele pode fazer a alteração que você solicitou, se ele achar necessário, e uma vez que ela estiver pronta, ele pode simplesmente dar um resolvido. Então, a parte que você solicitou a alteração, ela foi revisada, sem necessariamente você ter que editar o texto, e ele soube que aquela parte ali em específico precisava de uma alteração. Eu vou compartilhar o documento só para poder mostrar para vocês como funciona o compartilhamento ao vivo. Então, todos os comentários que forem feitos dentro de um documento, eles ficam salvos nesse botão que fica encontrado do lado do chat, onde você pode visualizar todos eles e reabrir. Se de repente ele não está resolvido, foi editado, mas não foi resolvido de uma maneira satisfatória, então você pode reabrir ele e resolver novamente. Então, só para mostrar para vocês o compartilhamento simultâneo com outras pessoas, o Juliano acessou o documento, eu posso visualizar ele aqui em cima, uma vez que eu compartilhei com ele especificamente, e o chat está habilitado. Então, eu vou conversar com ele aqui do lado, eu quero texto. Eu vou ver aonde ele está especificamente dentro do meu documento, toda vez por essa marcação. Então, ele vai me mostrar que o Juliano está editando. Então, ele inseriu uma imagem no texto automaticamente quando eu posso estar editando aqui em cima. Então, e ele vai ter a mesma visualização de alteração simultânea do computador dele. Isso é legal porque você pode editar também, não necessariamente todas as pessoas dentro do mesmo ambiente. Algumas pessoas elas podem não estar presentes no momento que você precisa editar aquele documento, mas elas podem editar de qualquer lugar. Inclusive, não só de um computador, mas de dispositivos móveis também. Por exemplo, um smartphone ou um tablet, que a pessoa tenha acesso à internet e que ela esteja com a conta autenticada para poder acessar esse documento. Então, aqui você pode ir acompanhando as mudanças, né? Inclusive
por exemplo, fazer a pesquisa e adicionar imagens enquanto a pessoa está editando o texto. E aqui no histórico de revisão, por exemplo, ele vai me mostrar aqui tudo que está sendo alterado, clicando eu posso visualizando. Então, por exemplo, tem uma versão sem tabela e a versão com tabela. Então, de repente, eu quero recuperar essa versão. Então, uma vez que eu fiz isso, recuperei, e aí sumiram todas as outras operações que tinham sido feitas depois dela. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o Drive para Windows e para Mac. Então, além de você ter a opção de criar documentos na nuvem, para eles ficarem hospedados na sua conta e você ter acesso de qualquer computador ou dispositivo móvel, você também consegue fazer o download dele para sua máquina. Eu não sei quantos de vocês já utilizaram o Dropbox, mas é uma ferramenta, o Drive é uma ferramenta que funciona muito parecida, né? Com a vantagem de que ele é atrelado à sua conta da web e todos os documentos que você criar aqui também podem ser refletidos dentro da pasta. Então, você tem aqui dentro esse link de download, né, do Drive para computador. Se você clicar nele, ele automaticamente vai ver qual é o sistema operacional rodando na sua máquina, fazer o download da versão compatível. Então, por exemplo, no meu Windows, ele vai baixar um .exe, e se fosse um Mac, por exemplo, ele baixaria um .dmg para poder executar. Uma vez que eu baixei e instalei, a ferramenta é super simples de funcionar. Então, ela vai instalar uma pasta no seu computador chamada Google Drive, direto no seu desktop. A minha, por exemplo, está aqui. Então, uma vez que eu cliquei nela, todos os meus documentos da web, eles estão replicados aqui dentro também. Então, uma vez que eu criei um documento lá, um documento aqui, joguei nessa pasta, ele vai sincronizar automaticamente. O legal disso é que ele funciona como um offline também. Então, por exemplo, você está em algum local que você não tem conexão com a internet naquele momento, mas precisa acessar o seu documento para editar, ou adicionar algum documento para ele ser sincronizado com a sua conta posteriormente, então você tem essa pasta onde você pode jogar essas alterações. Então, quando você abre o Drive, ele vai pedir para você fazer uma autenticação de conta e senha. Então, você vai colocar a conta que você está utilizando dentro da conta de e-mail, no caso, e a sua senha, e uma vez que você fizer isso, ele autentica e começa a sincronizar. A primeira sincronização pode demorar um pouco mais de tempo, dependendo do volume de documentos que você tem na web. Mas uma vez terminada, toda vez que você jogar os documentos aqui e fizer alteração, tanto na web quanto na pasta, ele vai fazer a sincronização automática, se ele tiver conexão com a internet, e aí ele vai ficar mais dinâmico. O ícone que ele fica na bandeja serve também, se você clicar com o botão direito, para abrir as opções do Drive. Então, você pode, por exemplo, pausar uma sincronização, uma vez que, de repente, você esteja com o link baixo e precisa fazer alguma outra coisa, e ele está ocupando, você pode pausar essa sincronização e liberar ela depois. Você pode abrir a pasta, então, de repente, você está em algum outro local no computador e queira abrir a pasta rapidamente, clicando nela, ele já vai trazer ela. Você pode acessar o Google Drive na web, então clicando aqui ele vai acessar a sua conta no Google Drive direto, no seu navegador. Você pode visualizar dentro dele também os itens que são compartilhados com você, mais ou menos igual dentro da sua conta. E aqui ele vai dizer qual a conta está autenticada, né, dentro dessa pasta, e quantos passos você está utilizando. Então, por exemplo, o meu Drive está ocupando 0,93 GB, né, ou 19% dos meus 5 GB disponíveis para upload. Eu tenho também as preferências, então clicando dentro de preferências, eu posso desconectar a conta para fazer um login com uma conta diferente. Eu posso escolher pastas específicas para sincronizar dentro do meu desktop, e não necessariamente só a pasta do Google Drive. Eu posso escolher sincronizar ou não arquivos do Google Docs. Quando você cria essa pasta, instala ela, por padrão, ele vem com essa opção ativada. Então, todos os arquivos que você criar no formato do Google Docs, eles vão ser sincronizados com a máquina. Eu desabilitei essa opção porque, uma vez que eles são formatos na web, eles não conseguem ser abertos no seu computador, quando você está com ele offline dentro dessa pasta. Então, eu desativei essa opção, mas você também pode manter ela ativada, e quando eles ficam sincronizados aqui dentro, você pode acessar eles direto do Drive também.
Você tem a opção de iniciar ele automaticamente, o que é padrão, e fazer uma conexão direta, né? No caso, se você não tem proxy, você não tem algo que barre a conexão dele de dentro da sua conexão. E aqui eu posso sair do Google Drive também. Né? Não adianta só tentar deletar a pasta. Se você quiser sair dele, você precisa primeiro sair daqui e ele vai parar de sincronizar por aquele momento dentro da sua máquina. O Google Drive, ele funciona hoje, como eu disse, para Windows e Mac, você consegue baixar, com exceção do Windows 8, todas as versões ele consegue funcionar. E você tem a possibilidade de baixar ele também para mobile, né? No caso, para dispositivos móveis. Então, você consegue editar os seus documentos da mesma maneira que você edita eles na web, de dentro do seu dispositivo. Inclusive com as edições simultâneas. Você tem todas as vantagens da edição na nuvem com outras pessoas, direto aqui de dentro do seu Drive. Então, você consegue baixar, né, dentro de um dispositivo Android, você acessa a Google Play e procura por Google Drive, e o mesmo nome de documento você consegue encontrar dentro do App Store, para iOS. Você consegue ter para ambos os dispositivos. O Google Drive ele também tem a opção de você acessar o offline, né? O offline ele funciona mais ou menos como o Drive na sua máquina, só que na nuvem. Então, se você habilita ele, ele permite você sincronizar os seus documentos em um espaço limitado, para quando você não tiver conexão com a internet, você conseguir continuar editando eles. Então, isso é legal no caso, por exemplo, de uma viagem de avião, onde você sabe que você vai ficar algum tempo sem a conexão com a internet, mas você precisa editar os seus documentos. Então, você habilita ele, sincroniza os seus documentos, edita eles offline, e assim que ele conseguir conexão novamente, ele vai conseguir sincronizar esses documentos e aplicar as alterações que foram feitas nele, automaticamente, sem você precisar copiar, colar ou salvar nada. O Google Drive, atualmente, ele também permite você comprar mais espaço adicional. Então, além dos 5 GB, você consegue expandir esse espaço e ter como se fosse um HD na nuvem dentro da sua conta, né? Com todas as vantagens da ferramenta na nuvem, que é a acessibilidade de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, né? E a qualquer momento, compartilhando com outras pessoas. Então, as opções que o Drive ele tem hoje de espaço adicional são de 20 GB, 50, 200, 400 e 1 TB, 2, 8 ou 16. Então, você consegue aí chegar atualmente até 16 TB de espaço dentro da sua conta. Até 100 contas no Google Apps Corporativo, ele não permite você espalhar esse espaço por várias contas. Né? Até 100 contas, você consegue deixar esse espaço localizado em uma conta só e transformar ela num HD, na nuvem. Quando você cria os documentos na nuvem, você pode criar na sua conta e depois passar a propriedade dele para uma outra conta. Isso significa que ele vai ocupar o espaço em uma outra conta que não é a sua. Então, isso também pode servir nessa ideia de criar um HD, um servidor de arquivos, para manter todos esses arquivos importantes em uma conta só. A partir de 100 contas, você consegue espalhar esse espaço por outras contas dentro do seu domínio e partilhar eles. Então, os valores, né, para 20 GB, que é o espaço mínimo que você consegue comprar, eles são a partir de R$150 por ano, né, um espaço adicional. Então, se há interesse em comprar esse espaço adicional ou ter mais informações, vocês podem entrar em contato com a Multiedro. O pessoal de vendas eles podem informar mais sobre essas opções e a gente trabalha com esse produto também. Então, basicamente, este é o Google Drive, né? Uma coisa só que eu acho que eu deixei escapar, a gente tem do lado do botão de criar o botão de upload. Então, com 5 GB que a gente tem de espaço, a gente consegue fazer os uploads aqui a partir desse botão, além de conseguir fazer isso diretamente da pasta do Drive, dentro do seu computador. Então, eu posso fazer upload tanto de arquivos específicos,
quanto de pastas dentro do meu computador. Então, eu posso subir uma pasta inteira de uma vez só. E aí, uma vez que você seleciona para fazer upload, ele vai abrir a sua máquina para você conseguir escolher o arquivo que você quer subir. Ele vai, quando você selecionar, uma vez que você selecionar, ele vai abrir uma telinha aqui na sua máquina, dizendo quanto tempo vai demorar. Então, por exemplo, selecionando um arquivo, ele vai subir, te dá a porcentagem de upload, né, dependendo do tamanho desse arquivo, pode demorar mais ou não. E aí, daqui de dentro, eu também tenho algumas opções de poder converter. Então, por exemplo, de repente é um arquivo do Word que eu queira converter para o formato do Docs. Então, eu tenho essa opção, ou eu posso subir sem compartilhar, e ao mesmo tempo eu posso pedir que ele compartilhe, que ele confirme as configurações de cada documento antes dele fazer o upload. Uma vez que eu fiz o upload aqui, ele já tem um botão automático de share, e ele já vai aparecer aqui dentro do meu Google Docs, do meu Google Drive. Então, ele está aqui em cima. E aí ele me dá o espaço que foi ocupado do documento. Então, esse é o Google Drive, né? Lembrando de novo, todo mundo que tem uma conta do Google Apps tem automaticamente esse serviço habilitado e você pode utilizar ele de várias maneiras, né? As vantagens de você criar documentos na nuvem é que, da mesma maneira que essa ferramenta faz parte da suite de aplicativos do Google Docs, do Google Apps, é que você tem todas essas ferramentas integradas. Então, você consegue, por exemplo, enviar documentos de dentro do seu Drive automaticamente em anexo, por e-mail da sua conta, sem necessidade de ter que fazer upload delas na mensagem para poder enviar. Outra vantagem é que você pode trabalhar com esses documentos dentro do site, por exemplo, que é uma outra ferramenta do Google Apps, que também pode ser utilizado. Então, você tem N vantagens, além da mobilidade, da acessibilidade e do compartilhamento, né? Uma ferramenta de colaboração e as vantagens de utilizar ela são muitas. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a essas ferramentas, a Multiedra está pronta para responder, né? Então, a gente tem a comunidade, onde podem ser feitas perguntas. A gente também tem um e-mail, né? Então, quem tiver dúvidas pode enviar e-mails para a equipe técnica e a gente vai responder referente a essa ferramenta e também a todas as outras. Então, é isso. Esse foi o primeiro Hangout da Multiedro, né? Então, a gente vai melhorando com o tempo. A gente tem outro marcado daqui a 2 semanas, então a gente também vai disparar comunicados para vocês e informar isso na nossa comunidade. Espero que vocês tenham gostado, que tenham encontrado informações úteis, que talvez vocês não sabiam, ou que sabiam, mas não de uma maneira completa. E participem do próximo Hangout, assim como convidar umas pessoas que vocês acreditam que sejam interessantes, de dentro ou fora da empresa, para participar, para conhecer mais sobre essas ferramentas e, claro, para poder usar de uma maneira melhor o que vocês têm disponível, né? São todas as ferramentas da suite do Google Apps. Então é isso aí. Até o próximo Hangout.